Isaías 40. Queria começar lendo o versículo 27. O Senhor falando com o seu povo. Depois eu vou dar todo o contexto desse texto, mas eu queria começar falando sobre esse versículo. Isaías 27, diz assim: Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Isso aqui é Deus falando com o seu povo e perguntando: por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão falando que o seu caminho está encoberto ao Senhor? Ou que o meu direito passa desapercebido ao Senhor? É como se Deus estivesse falando assim: vocês estão dizendo que eu não estou nem aí com os seus problemas? Vocês estão dizendo que eu não me preocupo, que eu não estou atento à necessidade de vocês, à preocupação de vocês? É isso que vocês estão dizendo? E Deus continua dizendo, então, ele diz assim no versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? E que não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Deus está falando para eles, vocês se esqueceram que eu não me canso, que para mim não existe nada difícil? Vocês não perceberam que eu controlo todas as coisas? O Senhor quer trazer uma palavra de consolo para você. E talvez hoje você esteja dizendo assim, eu não estou entendendo por que Deus não olha para as minhas dificuldades. Por que Deus não está vendo aquilo que eu estou passando? Será que Deus não se incomoda com a minha dor, com os meus problemas? E Deus responde para você assim, olha, você se esqueceu que eu não me canso, que eu não me fatigo, que não tem coisa difícil para mim, e que os meus pensamentos são mais elevados que os seus? Vocês não estão sabendo o que está acontecendo, mas eu sei. Fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Esse texto acontece no meio, praticamente no meio do livro de Isaías. E o livro de Isaías é dividido basicamente em duas partes. Os primeiros 39 capítulos de Isaías são marcados basicamente pela condenação e o juízo de Deus para com o seu povo Israel e para com as nações vizinhas. Então, a primeira parte desse livro de Isaías é muito pesado, é muito duro. Deus traz o seu juízo sobre o povo de Israel por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência, por causa da sua frieza, por causa da sua injustiça para com os mais pobres. Deus, então, traz o seu juízo por causa da rebelião desse povo para com a sua palavra. Mas a partir do capítulo 40 até o final desse livro, o tema muda. O tema não é mais juízo e nem condenação, mas é consolo. É consolo. Deus passa então a consolar o seu povo. Isaías está profetizando na primeira parte, acerca do exílio pelo qual Israel iria passar, por causa dos seus pecados. Então Deus iria julgar o seu povo, iria punir o seu povo por causa do seu pecado, por causa do seu afastamento de Deus. E toda vez que Deus traz o juízo sobre um povo, ou sobre a vida de alguém, não é porque Deus é mau, não é porque Deus deixa de nos amar, é justamente o contrário. Ele faz isso para nos trazer de volta. Ele permite que o juízo venha sobre nós para nos aproximar de novo dele. Então, o juízo, muitas vezes, é fruto do amor de Deus para conosco. A palavra de Deus diz que o pai corrige ao filho a que ele ama. Se ele não amasse seu filho, ele não corrigia, deixava o filho crescer de qualquer jeito. Mas porque ele ama o seu filho, ele quer trazê-lo de volta, quer corrigi-lo, quer apontar os problemas do seu filho através do juízo. E é esse juízo que traz o conserto para o seu filho. Então, a partir do capítulo 40 de Isaías, Deus muda o tom e passa a consolar o seu povo. E a gente vê lá em Isaías capítulo 40, versos 1 e 2, o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, da sua guerra. Que a sua iniquidade já está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, é Deus falando assim, acabou o tempo de juízo. Daqui para frente eu vou fazer coisas novas com vocês. E a partir daí, então, Deus começa a trazer consolo para o seu povo. Nos capítulos seguintes, ele passa a falar sobre consolação,
passa a falar sobre redenção, passa a falar da restauração que ele vai trazer sobre o povo de Israel, fala do perdão que ele tem para aquele povo, fala da renovação que vai acontecer no meio do seu povo, do futuro glorioso que ele tem preparado para as promessas de restauração de Israel, a vinda do Messias, a vinda daquele que vai corrigir todas as coisas. O Messias é aquele que é o próprio Deus vindo para reinar, vindo para trazer paz, para trazer justiça, para trazer juízo e para trazer conserto. Um novo tempo para o povo de Israel. Ele fala também de um novo céu e de uma nova terra que há de acontecer. Então todas essas palavras de consolo, de esperança, acontecem a partir do capítulo 40 de Isaías. E isso é para que o povo de Israel que estava exilado, ou que viria a ser exilado, Isaías escreveu antes dessas coisas acontecerem, antes do exílio babilônico. Ele profetizou e de fato tudo isso cumpriu. E depois do exílio, Isaías está falando que vai acontecer um tempo de restauração da sorte de Israel, quando Israel vai ser levantado novamente, vai ser transformado, vai ser restaurado, perdoado, e existe uma promessa de esperança e de alegria para aquele povo. Então, o capítulo 40 é o momento em que o livro passa a falar de esperança, muda o tom. E nesse capítulo, no finalzinho desse capítulo, e é sobre esse texto que eu quero falar de verdade, que está lá no versículo 29 em diante, 29 a 31, é sobre isso que eu vou pregar. Isso foi só uma introdução a respeito do tema. Capítulo 40, verso 29, diz assim: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O que o Senhor quer falar conosco hoje, nessa manhã, é que os jovens se cansam. Os jovens falam daqueles que têm vigor, que têm força, que têm uma energia que os mais velhos já não têm mais. Esses, mesmo que no seu natural tenham força, né, eles vão se cansar. Eles se cansam, eles se fatigam. Mas ao contrário disso, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não importa se seja velho, se seja jovem, seja criança, se seja homem ou mulher, aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Ele diz: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa do Senhor. É isso a constatação que Isaías faz depois de falar acerca de todos os juízos que aconteceriam contra Israel e contra as nações que estavam ao redor dela. Isaías está falando o seguinte: vocês vão passar por um momento de muita dificuldade, muita luta, de muita dureza, de humilhação, de quebrantamento. Mas o Senhor há de consolá-los. O Senhor há de trazer restauração para vocês. E a força daqueles que se cansaram vai ser renovada. E eles serão como jovens novamente. Serão como águias que sobem a lugares altos. Não pelas suas próprias forças, mas porque aprenderam a se valer das termas, das correntes de ar quente que levam até as alturas onde os outros animais não conseguem subir. O Senhor tem restauração para nós, tem novas forças para nós. Ele há de renovar as nossas forças e nos fazer andar sem cansar, correr sem desanimar e voar para lugares altos. Agora, essa promessa depende de algumas coisas. Experimentar essa verdade depende de algumas coisas. E o capítulo 40 de Isaías nos mostra quais são esses passos que precisam ser dados para que a gente possa desfrutar do renovo do Senhor. Você quer aprender a ter as suas forças renovadas no Senhor? A gente vai ver aqui no capítulo 40 de Isaías. E até eu te recomendo a ler isso na sua casa com calma, com cuidado, com atenção, porque existem muitas verdades nesse capítulo que vão te levar a compreender como receber do Senhor o renovo das forças. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que existe então uma promessa que Deus haveria de consolar o seu povo. O consolo de Deus vem através do renovo das forças.
Não é que ele vai tirar as dificuldades, mas ele vai nos dar forças para viver no meio das dificuldades. Eu acho que a essa altura da vida você já deve ter entendido isso. Que a vida com o Senhor, que a vida com Jesus, não é uma vida isenta de dificuldades, de durezas, de lutas, de decepções muitas vezes, de medos, de tragédias. As tragédias acontecem. Mas mesmo em todos esses momentos, existe uma palavra de consolo, porque o Senhor está conosco. Então, no versículo 1 e 2 de Isaías 40, ele diz: consola o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que é fim do tempo da sua milícia. Acabou a sua guerra agora. A iniquidade está perdoada, os seus pecados foram perdoados. E no versículo 3, ele diz o porquê que isso vai acontecer. No versículo 3 ao 5 diz assim: a voz do que clama no deserto diz assim: preparai o caminho do Senhor. O Senhor aqui em letra maiúscula. Endireitai ao ermo a vereda ao vosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e alteiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse texto, esses 3 versículos falam da vinda do Messias. O rei queria chegar num lugar. E naquela época era comum que quando um rei ia visitar um lugar, ia uma comitiva antes preparando o caminho. Então, se a estrada tivesse buraco, os buracos seriam tampados. Se faltasse um posto para você tomar um cafezinho, ia ser construído um posto para tomar um cafezinho, para que quando o rei passasse, ele pudesse passar com tranquilidade, ter todos os recursos à sua disposição. E quando o ministério de Jesus começa, João Batista é levantado e ele repete exatamente essas palavras, dizendo que ele era a voz do que clamava no deserto. Ou seja, ele estava preparando a vinda do Messias, que é o próprio Jesus. Então a coisa mais importante que você precisa saber nessa manhã é que Jesus é a fonte da restauração das suas forças. É porque o Messias veio, porque o Messias, o Rei Todo-Poderoso, se manifestou na terra, é que nós temos acesso à restauração que o Senhor tem para a nossa vida. Não existe consolo, não existe força à parte de Jesus. É só Ele quem pode nos trazer o renovo que nós precisamos. Então, se você está triste, abatido, desanimado, sem esperança, está com um problemão que não sabe como resolver, o único lugar para você buscar respostas é em Jesus. Talvez você tenha ficado decepcionado com alguma coisa que não aconteceu, que não aconteceu do jeito que você queria, ou com alguma pessoa que te entristeceu. Saiba que não é essa pessoa que vai te trazer alegria, não é aquela coisa que você ficou decepcionado que vai trazer alegria para você, mas é a presença de Jesus, do Messias, do Todo-Poderoso, do Deus que se fez carne, Deus que encarnou e habitou entre nós, que teve empatia conosco. É essa presença que vai trazer restauração, que vai fortalecer a nossa vida e vai nos levantar, vai renovar as nossas forças. Mas o capítulo 40 também, a partir dos versos 12 ao verso 17, fala de algo muito importante. Mostra os atributos de Deus, que é esse Deus poderoso, que é aquele que vai fazer a obra na nossa vida, que vai trazer o renovo que nós precisamos. Isaías tem o cuidado de mostrar a presença de Deus, quem é Deus, o caráter de Deus, porque é olhando para Ele que nós vamos ser renovados. Nesses versículos, Isaías aponta para a grandeza de Deus em relação à natureza, por exemplo. No versículo 12 diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ou seja, quem é que conseguiu medir todas as águas dos mares com a concha das suas mãos? A gente mede a água em litros, não é isso? Deus mede em conchas da sua mão. Deus fala assim: tem tantas conchas da minha mão de água aqui. Ele teve a capacidade. Ele é tão grande que ele é capaz de medir as águas em toda a terra na concha da sua mão. Então, ele está falando da grandiosidade de Deus. E é para esse Deus, para a grandiosidade desse Deus, que nós precisamos olhar para que nossa força seja restabelecida, seja renovada. No verso 13, ele fala a respeito da sabedoria de Deus. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem
Ou como o seu conselheiro o ensinou? Está falando assim, quem que ensinou Deus a ser Deus? Quem que ensinou, quem que deu conselhos para o Senhor? Quem que ensinou ele alguma coisa? Quem que deu algum tipo de dica para Deus fazer as coisas? Deus é tremendo em conhecimento, em grandeza, é tremendo em sabedoria. Ele sabe todas as coisas. E isso deve trazer para nós a tranquilidade de estarmos nas suas mãos. Muitas vezes eu não entendo por que Deus permite algumas coisas, ou porque Deus faz de determinado jeito. E quando a gente se entristece, quando a gente se revolta com isso, a gente está dizendo que a gente sabe mais que Deus. Percebe? Por que Deus fez isso? Não era muito melhor ter feito de tal jeito? Como que eu posso saber alguma coisa desse tipo se eu sou tão finito? Se eu não conheço todas as coisas? Deus conhece todas as coisas. O passado, o presente, o futuro e cada possibilidade das nossas atitudes. Ele conhece o destino de cada uma das possibilidades das nossas atitudes. Se eu virar para a direita, Deus sabe o que vai acontecer. Se eu virar para a esquerda, Ele sabe o que vai acontecer. Se eu comprar, Ele sabe o que vai acontecer. Se eu não comprar, Ele sabe o que vai acontecer. E é nessa sabedoria que a gente deve se fiar, deve se valer. O fato de Deus conhecer todas as coisas e ser absolutamente sábio, de conhecer absolutamente todas as coisas, é que deve nos dar a confiança de esperar no Senhor e aguardar pelo movimento de Deus, pela direção de Deus. Muitas vezes vai ser duro, porque a gente não entende. Mas o segredo não é entender, não é saber o motivo. O segredo é confiar que Ele é capaz de nos levar pelos caminhos perfeitos. É isso que nos traz esperança, é isso que nos traz segurança. Deus também é justiça. O versículo 14 diz assim, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? E quem instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem mostrou juízo para Deus? Deus é a justiça encarnada. Deus, na sua justiça, sabe como resolver todas as coisas. Aliás, uma das coisas mais difíceis de explicar, de um ateu explicar, é como que a maldade do mundo vai ser equalizada. Como que a injustiça do mundo vai acabar? Em um determinado momento, Deus vai se levantar e vai trazer juízo sobre toda a maldade do mundo. Toda a injustiça vai ser equilibrada, vai ser consertada, através do juízo de Deus, no tempo certo. Eu posso ficar tranquilo com as injustiças que eu sofri, porque Deus vai fazer tudo ficar equilibrado. Existe um juízo contra a minha vida, contra a vida de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E o preço desse juízo já foi pago em Jesus. E quando eu olho para essa verdade, eu posso ter as minhas forças renovadas. Quando a gente fica pensando nas injustiças, a gente fica abatido, não fica? Puxa vida, fizeram isso com uma sacanagem comigo? Puxaram o meu tapete e isso vai ficar assim mesmo? Não, o Senhor vai trazer justiça. Quando eu vejo pessoas se aproveitando de outras, fazendo maldades, assassinatos, roubos, e eu me sinto impotente, isso traz abatimento para nós. Mas eu tenho que saber que o Senhor é aquele que vai trazer justiça para todas as coisas. E isso é que nos fortalece, é isso que traz consolo para nós. O texto também fala da soberania de Deus em relação aos homens e aqueles poderosos. Os versos 15 a 17 diz assim, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Deus é tão grande que os poderosos são como nada para ele. Todos os animais seriam insuficientes para oferecer a Deus um sacrifício que fosse digno do Senhor, de tão grande que ele é. Então, se nós queremos ter as nossas forças renovadas, nós precisamos olhar para um Deus que é absolutamente capaz, absolutamente poderoso, absolutamente justo e fiel. É isso que traz consolo para nós. É isso que nos dá ânimo, é isso que nos dá forças. É nesse Deus que nós esperamos.
Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, porque é dele que vem o conforto que nós esperamos. O texto diz que os jovens ficam cansados. Aqueles para quem nós olhamos e esperamos deles a força, o vigor, a energia, eles se cansam, eles se fatigam. Uma coisa interessante que aconteceu ontem a gente teve o nosso encontro de casais e foi uma bênção, foi um tempo muito gostoso de comunhão, da gente conversar a respeito da palavra de Deus, as nossas experiências, né, trocar algumas figurinhas. E a gente fez uma atividade interessante. A gente propôs um exercício de lógica, né, entre os casais. Os casais tinham que resolver juntos. E na maneira como eles resolviam esse exercício, né, a gente conseguia identificar algumas características do casal e algumas necessidades das coisas que precisam ser acertadas nos casais. Né? A liderança, como que cada um lidava com as habilidades de um do outro. Mas uma coisa interessante que eu percebi é que os únicos dois casais que conseguiram resolver o problema eram os mais jovens. Só os dois casais mais jovens que resolveram o problema. E isso comprova aquilo que a Bíblia fala. Que a gente olha e espera dos mais jovens a força, a energia, o vigor, a agilidade. Mas a palavra de Deus diz que mesmo essas pessoas que têm em si ainda a força, o vigor, a energia, a gana, sabe, aquela coisa de conseguir fazer, a paixão, isso passa. Mesmo eles se cansam. Nós já fomos assim. Já fomos jovens e hoje já somos mais velhos. Algumas das nossas habilidades foram se perdendo ou foram diminuindo. Outras foram nascendo, graças a Deus por isso. Nossa experiência compensa um pouco daquela falta de vigor que a gente tem hoje. Mas mesmo aqueles que são jovens se cansam e passa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, existe renovo para qualquer pessoa. No Senhor existe renovo. Talvez você esteja envelhecendo e está falando assim, puxa vida, que saudade que eu tinha quando não tinha dor, quando levantava sem fazer força, quando podia comer qualquer coisa a qualquer hora, que não tinha problema nenhum. Não é? Mas a esperança que nós temos é o seguinte, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esperar no Senhor significa que a nossa força vem dele. Esperar no Senhor é olhar para Ele, sabendo que Ele é aquele que é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. É um Deus que não se cansa, que não tem nada difícil demais para Ele, cujos pensamentos a gente não consegue entender. Aliás, graças a Deus por isso. Porque servir a um Deus que faz sentido completo para nós, é um Deus muito pequeno. É um Deus que cabe dentro da minha cabeça. Um Deus que cabe dentro da minha cabeça não é digno do meu louvor, da minha adoração. Mas se eu amo e adoro um Deus que é absolutamente grande, cujos pensamentos são demais para mim, não fazem sentido, não consigo entender, é muito grande para mim. Esse Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas e pode nos transformar de verdade. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, só um Deus que é inesgotável em força, em poder, é que pode nos restituir e renovar as nossas forças que são finitas e que passam, mesmo dos jovens. Então, se você está ficando mais velho, aliás, todos estamos, né? Mas se você já está naquela fase, né? Já não pode tomar café depois das 2, que senão não dorme. Lembre-se que o Senhor pode fazer coisas tremendas na sua vida. Ele pode renovar as suas forças, pode trazer esperança para você, pode fazer você olhar para a situação que você está vivendo, como aquele povo que estava cativo na Babilônia, estava fora da sua cidade, da sua terra, fora dos seus costumes, cativos, escravos, tolhidos da sua liberdade, tolhidos de fazer o que queriam, de viver a sua cultura. Falar para eles assim, eu sei que vocês estão passando um momento muito difícil, mas existe esperança para você. Se você esperar no Senhor, você vai ter as suas forças renovadas. E é isso que você precisa se lembrar hoje. Que você pode experimentar o novo de Deus. Que Deus pode fazer algo novo para você.
Deus pode fazer, como nós cantamos aqui, abrir um caminho no deserto. Tirar a água da pedra. Abrir o mar. Isso não são chavões da Bíblia, não, gente. Não são chavões de pessoas que vivem numa atmosfera de espiritualidade fora do nosso contexto. Isso são verdades da palavra de Deus. Deus abre caminhos no deserto. Deus abre o mar. Deus tira a água da rocha. Deus faz cair o maná todos os dias. Deus renova as suas misericórdias para nós todos os dias. E é dessa forma que nós precisamos viver a nossa vida, com esperança. E isso a gente precisa se lembrar todos os dias, porque todo dia tem uma batalha nova, não é verdade? Todo dia tem um leãozinho para a gente matar. Se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não olhar para o Senhor todos os dias com essa verdade, olhando para essas verdades, olhando para o Senhor como aquele que é grande em relação à natureza, que tem toda a sabedoria, que é um Deus de justiça, que é um Deus soberano sobre as nações, sobre os governos, sobre os poderes, a gente vai ficar abatido. Mas se eu me lembrar dessas virtudes, dessas características, desses atributos de Deus, e se lembrar que o Messias já veio, ele já aplanou os seus caminhos, já levantou os vales, já derrubou as colinas, na nossa vida. Se a gente se lembrar disso, nós poderemos viver com esperança e ter as nossas forças renovadas. Isaías usa a figura da águia. E eu pesquisei bastante na internet e existem várias lendas a respeito de águias, mas algumas coisas são verdadeiras. Por exemplo, uma águia vive 30, 40 anos, no máximo. Né? Mas todos os anos ela troca as penas. E trocar as penas é fundamental para que ela possa continuar voando alto. Porque as suas penas vão se desgastando com o tempo. E vão diminuindo a sua habilidade de voar. Agora, para ela trocar as penas não caem todas de uma vez e não nascem novas de uma hora para outra. É um processo que leva alguns dias, talvez, às vezes, semanas ou meses, para que ela possa trocar todas as suas penas. E nesse momento, durante esse tempo, ela tem que se recolher. Ela não vai voar do mesmo jeito, ela vai ficar feia, vai ficar estranha, vai parecer magra, vai parecer doente. Mas é um processo pelo qual ela tem que passar para que ela possa, então, voltar a ter as suas habilidades renovadas e poder voar alto novamente. Então, trocar as suas penas, renovar as suas forças, significa, muitas vezes, passar por um processo em que você vai ficar meio derrubadão, vai ficar feio, vai ficar meio careca, vai ficar meio estranho, não vai conseguir fazer as coisas que estava fazendo do jeito que você fazia. Mas isso é um processo que nós precisamos passar. Então, se você estiver passando por esse processo, e talvez todos nós aqui estejamos passando por esse processo em alguma área da nossa vida. Uns talvez com a sua saúde, outros talvez com o seu casamento, outros talvez com os seus filhos, na sua área financeira, no seu trabalho, na sua carreira. Graças a Deus que essas coisas não acontecem todas de uma vez, senão a gente estava perdido, né? Mas mesmo quando a gente não consegue voar do jeito que a gente conseguia voar antes, lembre-se que esse processo vai nos levar a um novo patamar, onde nós teremos as nossas habilidades renovadas no Senhor para fazer mais do que a gente fazia, para fazer coisas que os outros não podem fazer. Mesmo aqueles que são capacitados, que têm em si o poder e a capacidade, mesmo os jovens, vão se cansar, mas nós vamos receber um renovo do Senhor que nos fará voar em lugares altos, subir com asas como águias, e correr e não se cansar, e andar e não se fatigar. O normal é correr e cansar, mas a força que o Senhor nos dá faz com que nós possamos correr a caminhada do Senhor, sem se cansar, sem se fatigar, sendo renovados dia a dia pelo poder do Senhor. Talvez você possa estar dizendo como o povo de Israel, Deus não está olhando para a minha vida, não está olhando para as minhas dificuldades, ou Ele está deixando o meu direito passar desapercebido. Mas a resposta do Senhor para você é, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, nem se cansa, nem se fatiga. E não se pode conhecer o seu entendimento. Versículo 28 diz que Deus é eterno, que Ele é o Criador.
que Ele não se cansa e não se fatiga, e que a gente não pode entender os seus pensamentos. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que vai te renovar, do jeito dEle, na hora dEle, com a força que vem dEle, para a glória dEle. Então, para que a gente possa experimentar esse renovo, eu queria trazer, de forma resumida, algumas atitudes que a gente precisa ter. Primeiro, é se lembrar que é o Senhor que traz o consolo. Que no meio da luta, no meio da dificuldade, Deus fala, chega, já deu. E Deus se levanta para trazer o consolo e o renovo para nós. E dizer, os pecados foram perdoados. Eu preciso aceitar e receber o perdão do Senhor. Porque se eu não me sentir digno da bênção do Senhor, eu vou ficar sempre tentando fazer alguma coisa para fazer com que Deus me abençoe. E não é assim que funciona. Deus nos abençoa pela sua graça. Eu preciso me lembrar disso. Depois eu preciso olhar para Deus e saber quem é o Deus a quem eu sirvo. Quem é o Deus que vai renovar as minhas forças. É o Deus eterno, o Deus criador, o Deus poderoso que está acima de todas as coisas, que controla todas as coisas, que tem todo o poder, que faz as coisas do seu jeito, na hora que Ele quer. Eu preciso lembrar que é esse Deus que eu estou servindo. E por último, eu preciso crer e esperar nele. Eu preciso depender dele. Esperar significa esperar mesmo, aguardar, mas também saber de onde vem. É esperar em Deus. É depender de Deus. É esperar que Deus faça, que Deus me renove. Não tentar me renovar à custa das minhas atividades, das coisas que eu vou fazer. Mas é aguardar por Deus. Porque na hora dele, Ele vai nos levantar e vai nos renovar. E a última coisa, como eu falei, é o Messias que faz tudo isso. É o Messias, é o fato do Messias ter vindo, o próprio Jesus ter vindo. É que possibilita que essas coisas aconteçam na nossa vida. E o texto diz que, no versículo 3 de Isaías 40, diz assim, ele percorreu toda a versículo 3 diz assim, a voz do que clama no deserto diz, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Existe uma tarefa que nós precisamos fazer. Assim como João Batista foi à frente de Jesus, proclamando a vinda do reino, nós precisamos ter o mesmo tipo de atitude. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor, proclamar a vinda do Senhor, agir mostrando que o Messias está vindo, agir mostrando que o Messias está em nós, que nós somos aqueles que vamos preparar o caminho dele. Falar para as pessoas, o Messias vem. Nós sejamos testemunho daquilo que o Senhor quer fazer. É assim que as nossas forças são renovadas. Falando do Senhor. Tendo expectativa nele. Tendo expectativa na maneira como ele vai fazer as coisas. Não desanimando em ver as dificuldades. O povo ia ficar 70 anos no deserto, no exílio. Mas mesmo assim o Senhor fala, consola meu povo. O Senhor vai renovar as suas forças, mesmo depois de 70 anos. Talvez você esteja com o mesmo problema há muito tempo e já não sabe mais como orar, não sabe mais como pedir, não sabe mais aonde e como buscar forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É olhando para Ele todos os dias, renovando os nossos olhos em olhar para o Senhor. Nosso compromisso em depender e esperar no Senhor é que vai nos transformar e vai trazer para nós esse ânimo. Vai nos fazer jovens de novo, com força de jovens de novo, a ponto de que nós não nos cansemos, não desanimemos, nem paremos pelo caminho.